nesse momento agora, nós vamos trocar nossas experiências, as experiências que vocês têm vivenciado. Nós temos 3 minutos e podemos tornar esses 3 minutos valiosíssimos. Uma sugestão para você vir aqui, você já anota seus tópicos que você quer falar, para você não ficar perdido, e falar o que você acha essencial, para inspirar os demais irmãos. Tá bom? Combinado assim? Quem quer ser primeiro? Amém. Igreja Santa Luzia, Mazinho. Bem, lá em Santa Luzia nós fizemos o seguinte: nós definimos um dia da semana para a reunião de adolescentes. Nós separamos essa reunião das demais reuniões e eventos da igreja. Eles têm que reconhecer que é para eles. Essa reunião é para mim. Nós valorizamos a presença de cada um deles. Então, toda quinta-feira tem algo diferente. Quinta agora foi uma gincana. Já teve dinâmica, teve o Tela Crente, teve, não foi noite de pijama não, foi outro nome, qual foi? Acampa Dentro. Nós vamos pegando as experiências das igrejas e vamos fazendo. O que é que nós conseguimos? Atraímos os pais para serem nossos sócios. Seu filho está lá, está sendo cuidado, mas ele é melhor cuidado por você. Então, pais, venham. O pai não reúne alguém da família dele. Nós tentamos incluir todas as pessoas. Cada quinta-feira é algo diferente. É transcrição da Bíblia, na outra é gicana, na outra nós fazemos um grupão e eles vão ter que trabalhar um texto. É porque eu devido os 3 minutos. E são assim, muitas coisas para a gente tentar abordar. Cada semana, irmãos, para quê? Para atrair eles, porque senão fica naquela mesmice. Eu já sei como é a reunião de jovens, eu já sei como é a reunião de adolescente. Chega, ora, canta 2 hinos, compartilha algo, lê um texto, compartilha de novo e vamos embora. Negativo. Lanches, promovemos saída de pregação do evangelho, vendendo o jornal Ave da Vida para que eles possam ir para a conferência. Distribuição de folhetos. Olha, não precisa falar não, é só distribuir. E aí, rua tal, sai todo mundo de um lado, sai do outro, vai de casa em casa, contatando as pessoas que vai saindo. Eles estão tendo as experiências deles. Isso, irmãos, é de suma importância para eles. Agora é a minha igreja, como eles falam, não é a igreja de meu pai. Não é mais o que eles falavam, é o que eu estou vivendo. Programa, o livro na minha mão, incluímos eles. Não tem dinheiro? Tem dinheiro. Lá em Santa Luzia nós conseguimos 100%. O número de assinaturas de alimento diário é o número de assinaturas do programa O Livro na Minha Mão, incluindo os adolescentes, os quais não liam, porque os pais eram quem liam. Então nós precisamos valorizar, primeiro nós, incluir outros irmãos. E aqueles que a gente acha que não tem ideia, que não tem sugestão, são os que têm mais. Tem que atrair para eles fazerem também, porque é fácil. Faça você assim. Não, vamos fazer juntos. E aí todos estão engajados. Churrasco. Quem fez a transcrição teve um churrasco. Banho de piscina, uma manhã de lazer. Quem não fez, perdeu. E a gente faz picuinha mesmo. Você perdeu. Não, mas eu vou. Vai não. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu sou Israel de Palmeira dos Índios. Bom, o serviço de adolescentes lá na minha localidade, por ter pouco número de jovens e adolescentes, no caso, eles são juntos. Aí nós só tivemos até agora uma reunião de adolescentes. Graças a Deus, teve a primeira. Nós tivemos a primeira reunião de adolescentes. Foi uma reunião muito desfrutável. Eu fiquei com eles, né? Eram só uns 5 adolescentes, se eu não me engano. Só que só tinha uma que ela não vai frequentemente para reunião, só ela que não falou. Eu fiquei muito ganho com essa experiência, porque eu vi que todos eles têm o que falar. Todos eles têm a sua porção para dar. Nós só precisamos dar a oportunidade para eles falarem. Bom, e lá agora, ultimamente, eles têm se reunido juntos.
Só que algumas vezes por questão de distância, de deslocamento e tudo mais, acaba acontecendo que alguns não têm ido para a reunião. E assim, eu queria pedir ajudar os irmãos em relação, mais ou menos em relação a isso, como encorajá-los, como atraí-los. Eu já fui ganhando com as experiências que o irmão falou aqui, que eu preciso junto com os irmãos aplicar para os adolescentes da minha localidade. E um ponto que eu ganhei recentemente foi que eu fui apacentando um jovem. Teve um jovem lá na localidade que ocorreu um problema com ele, na escola. Foi um problema bem feio, mas o que? Ele estava muito mal em casa, estava bem triste mesmo, e o que aconteceu? Eu fui lá apacentar, apacentando ele, levei um livro para ele, levei o grande prêmio para ele ler. E aí eu fui meio que lançando uns desafios para ele. Ele, antes de eu estar lá apacentando ele era um jovem que era um adolescente que estava ali meio só por estar, entre aspas, só porque os pais vão. Só que depois que o tempo foi passando, quase toda semana eu ia lá, falava com ele e tudo mais, orava, encorajava ele a ler o livro. O que aconteceu? Ele nunca tinha lido um livro na vida. Esse livro foi o primeiro livro que ele leu, graças ao Senhor. E depois que ele leu esse livro, eu vi uma grande diferença nele. E o que eu quero dizer com isso aos irmãos é que nós precisamos também se nós tivermos a oportunidade, ter um cuidado bem próximo com eles. Se a gente tiver uma oportunidade de apacentar os nossos adolescentes, a gente está ali apacentando, porque eles vão se sentir ali valorizados. E é isso que a gente precisa passar isso para eles, né? Amém. Jesus é o Senhor. Dá até tempo. Eu posso comer o tempo dele? Jesus é o Senhor. Amém. Pegou a anotação aqui para não esquecer. Serra do Mel, Rio Grande do Norte. Amém. Irmão Gerson. Hoje é assim, né, João Barato? Amém, amados. Graças ao Senhor, a gente tem experienciado um fenômeno lá na igreja em Serra do Mel. Não sei explicar. Mas há alguns meses atrás a gente tinha reunido frequente, algo em torno de 6 ou 7 jovens. E eu acho que, não sei se foi um erro de contagem, mas na última reunião a gente contou que tinham 26. Quarta-feira agora. Né? Graças ao Senhor. E assim a gente foi, um dos princípios foi a oração, né? Como a gente vê aqui na palavra dos jovens, a gente tem orado bastante pelos jovens, mas principalmente por nós, para que o Senhor aumente mais o encargo, né, da gente estar buscando, preparando as reuniões e valorizando cada um desses jovens, né? Algo que eles estão cooperando, né? O que a gente percebeu? Por que esse aumento, né, na prática, né? Jovens convidando outros jovens, ou seja, eles estão valorizando tanto a reunião deles, né? Jovens que eu falo, mas na nossa localidade, a grande maioria é adolescentes, só tem 2 ou 3 jovens, né? Eles estão valorizando tanto a reunião deles, estão se empolgando tanto que no seu convívio, seus colegas, seus parentes, eles dizem, olha, a reunião é assim, e é tão legal que estão despertando o desejo de outros e estão vindo, né, para as reuniões. E outra coisa, eles estão tomando conta de serviços, né? A gente teve uma comunhão de casais, né? Na época o irmão Rossandro, a irmã Neide teve lá em Serra do Mel, e quem preparou toda a ornamentação, toda a limpeza, a arrumação do local de reuniões para esse evento foram os jovens e adolescentes, né? E assim, eles se sentindo úteis ao Senhor, né? Isso foi bastante importante. Vixe, Senhor Jesus. E assim, eles mesmos também já estão começando a tomar parte das reuniões para preparar dinâmicas, né? A próxima reunião a gente já quer encorajar a eles mesmos começar ministrando a palavra, né? E só citando algumas coisas aqui que a gente tem praticado e tem visto, né? Algumas dinâmicas que eles têm feito, como eu acabei de falar, desfrutando dos hinos. A gente não tinha serviço de música, mas começou agora um irmão lá de Mossoró, né? E está indo para lá, está ensinando eles a tocar violão. Né? Muitos estão aprendendo, estão gostando bastante. Final da reunião, lanche é muito importante, né, Mazinho? E assim, como muitos estão começando a reunir
se sentem atraídos por uma festa do Caju que tem lá, aí a gente vai fazer uma festa lá no local de reunião, amém? Próximo final de semana. Amém, Jesus é o Senhor. Peterson de Açu. Como o irmão falou também, na nossa experiência, há algum tempo a gente já vem servindo com jovens, mas o serviço de adolescentes sempre foi uma junção com o serviço de jovens. Foi o serviço de jovens entre alguns adolescentes e ali nunca teve um cuidado direto. Então, ultimamente a gente sentiu a necessidade de realmente multiplicar, de ser um cuidado mais direto. Por quê? Porque os jovens, eles às vezes são mais ocupados, têm faculdade, trabalho, essas coisas. Já os adolescentes não, eles têm mais tempo livre. E nesse tempo livre eles ficam muito ociosos. E aí é uma grande porta para o inimigo. E aí a gente, percebendo essa necessidade, a gente resolveu multiplicar para cuidar mais diretamente desses jovens, criar um laço entre eles. Na nossa localidade, começou a aparecer muito adolescente, graças ao Senhor. E aí, vendo essa necessidade, começamos a tentar trabalhar isso, essa junção deles, desses jovens. Porque, como nós sabemos, os jovens e os adolescentes são os alvos do inimigo. E aí, se nós não estivermos cientes disso, deixarmos passar essas oportunidades, o inimigo ele vai entrar. E nós não podemos deixar entrar. Nós precisamos fechar todas as brechas. E quando a gente percebeu a necessidade de juntá-los, de deixá-los mais ligados um ao outro, em vez de eles irem procurar amizades no mundo, eles se juntarem e procurar um ao outro. E aí nisso, nós cremos que o Senhor vai abençoar o serviço. Porque quanto mais eles estiverem juntos, quanto mais eles estiverem ajudando um ao outro, mais o Senhor vai abençoar, né? E é isso aí, Jesus é o Senhor. Amém, aleluia. Sou Nailde do RM, né? Nós estamos com os adolescentes. E aí os adolescentes a gente estabeleceu na segunda-feira para eles fazerem a transcrição. E a gente percebemos que só seria impossível. Aí convidamos as mães. E seus filhos, vocês vão ter que estar presentes. E aí começamos a convidar, chamar com jeitinho, e as mães foram cooperando também. E aí as mães se reúnem para fazer o lanche, reúnem para orar nas mesas, né? Debaixo de alpendre botam as mesinhas, elas se reúnem para orar nas mesas com eles. E aí estão cooperando, graças ao Senhor. Aí nós temos também a oração. Antes de iniciar, temos o apacentamento. A gente percebeu, viu a necessidade e pedimos para as mães virem para sair com eles, que eles também não queriam sair e só a gente ficava difícil. Aí as mães vieram, a gente começou a sair com as mães e os nossos adolescentes. Só que, por exemplo, eu tenho um filho, aí ele não sai comigo. Por quê? Porque ele vai ficar inibido ou então a gente também vai levar ele a ficar inibido. Então, o que acontece? Os filhos não saem com as próprias mães, saem com as mães. Aí eles já ficam, a gente já sente já que fica bem melhor, eles falam e tudo, né? Sai para apacentar os irmãos que estão fracos, mais fracos na fé. Eles saem para apacentar. A gente também vimos a necessidade, além da transcrição, tivemos também no feriado uma convivência. E com essa convivência no local de reunião foi muito boa, eles gostaram. E a gente fechamos essa convivência pela manhã com o almoço. Aí a gente sai nas quarta-feiras, nos apacentamento, e também a gente está fechando agora a transcrição, e a gente já tem uma programação para fazer o fechamento da transcrição. A gente também fez um churrasco com eles, muito bom, eles gostaram muito. A gente botou umas caixas de som lá no alpendre, muito som, estamos as luzes, e eu sei que a gente passou um tempão dançando com eles, pulando, desfrutando, e eles gostaram muito. Também tivemos umas brincadeiras, uns sorteios, eles gostaram. E a gente está querendo fechar ou com a rodada de pizza ou com churrasco a transcrição. Aleluia, Jesus é o nosso Senhor. Uma questão que a gente está vivenciando também na Igreja em Serra do Mel é que a gente precisa conhecer intimamente nossos adolescentes. A gente sabe que é uma fase muito complicada em que a nossa mente, né, todos nós, embora alguns séculos atrás passamos por essa idade também, sabemos que é uma idade muito complicada, alguns séculos, né, Mazinho? E assim,
E assim, a gente tem encontrado algumas situações que a gente cobra, mas sem saber a real situação deles. E quando a gente consegue uma abertura para a gente conversar, a gente sabe como estão cada um desses jovens, desses adolescentes. Não precisa saber como estão. Alguns, graças ao Senhor, se abriram conosco. Foi necessário um tratamento médico para um acompanhamento, para o Senhor realmente ganhar espaço neles. E graças ao Senhor está dando certo. Amém. Mas assim, isso veio abrir nossos olhos, porque a gente achava que esse tipo de coisa não aconteceria em nosso meio. Mas o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor está avançando no meio de cada um deles. Amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu sou Denise de Macau. Depois que nós voltamos da última conferência, nós tomamos a atitude lá na nossa localidade de fazermos a parte, o serviço com pré e adolescentes. Mas Jailson e eu, nós víamos que só nós dois não tínhamos condições para isso. Então, nós convidamos todos os pais e eles toparam, amaram a ideia. E a cada 15 dias nós temos a reunião com os pré e com os adolescentes. E assim, tem sido uma experiência nova, mas uma experiência maravilhosa. Eles têm participado, os pais também têm os acompanhado. Nos feriado do dia 2, nós fazemos algo diferente, levamos ele para a praia, fizemos piquenique. E, assim, teve uma das reuniões que nós pedimos sugestões. E todas as sugestões que eles deram, sempre tinha, assim, com dinâmicas com coisas da Bíblia, leituras, perguntas com coisas da Bíblia. E, assim, isso nos chamou a atenção, mostrando que eles queriam mais. Eles não queriam só brincar, realmente eles queriam conhecer mais esse Deus a quem nós seguimos. E na última agora, nessa semana, nós lançamos para ele o projeto Vou Deixar Minha Luz Brilhar. A cada atitude positiva, comportamento, tanto do lado espiritual, quanto com respeito ao caráter deles, eles vão ganhando estrelinhas. E isso vai ser contado até a próxima conferência, onde eles serão premiados. Eles também gostaram muito, estão bastante participativos, isso tem nos encorajado e nos renovado como pais e como monitores. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Cristiano Lima, Igreja em Mossoró. Em Mossoró nós temos uma quantidade até razoável de adolescentes, mas de uns dias para cá a coisa tem ficado assim bem difícil, A primeira coisa assim que a experiência que eu queria compartilhar, e eu acho que os irmãos já têm experimentado isso na localidade, é que o irmão falou aqui que precisa orar, Orar por nós que servimos. Irmãos, não é algo, é um serviço um tanto difícil, Eu não sei lá na localidade dos irmãos, mas os adolescentes em Mossoró estão assim numa situação bem delicada, muito mundo tem entrado, Mas graças ao Senhor que a gente tem praticado algumas coisas como palestras. Os irmãos lá em Natal deram aquela palestra sobre ideologia de gênero. Diego mandou para mim um material, achei muito bom. Cada profeta, cada servo de Deus tem uma maneira diferente de aplicar, mas foi usado esse material, nós colocamos mais algumas coisas, falamos para eles sobre esse assunto que hoje está no Brasil inteiro, é só o que se fala, e muitos deles não tinham clareza sobre o que significa, o que é, como se portar diante disso, como filho de Deus, e a gente aplicou essa palestra para eles. A gente também, como os irmãos já fizeram, o Mazinho falou, a gente não inventa muita coisa, porque assim, se a gente for ver a experiência de cada localidade, se você aplicar a experiência de cada localidade, já tem muita coisa para a gente fazer. Falando de acampar dentro, nós fizemos um acampar dentro lá, eles vieram, muitos deles não puderam vir para a conferência no Mardunas, então o nosso desejo foi de trazer a esfera do Mardunas, que é quase impossível, para eles. E nós fizemos uma mini conferência para eles lá. Fizemos uma mini conferência também para os adolescentes da região, até onde Mazinho e Felipe foram cooperar com a gente lá na palavra e também no desfrute. A gente tem tentado, a gente viu uma ferramenta muito boa, que já se falou aqui, ele está mais perto deles, de envolver eles na própria preparação da reunião. Eu acho que todos aqui já conseguiram ver isso, mas não é uma tarefa fácil. Quando se pega uma cidade um pouco maior,
a gente sabe que tem a dificuldade logística, de distância, para poder juntar eles, os pais não se dispõem. E outra coisa é, de fato, trazer os pais para perto. Essa experiência, eu acho que dos irmãos de Itajá, isso aí é espetacular, né? Fazer com que os pais possam estar servindo junto com a gente, porque 99% do tempo é com os pais, uma pequena parte do tempo é com a gente que servimos. Então os pais, eles precisam estar cientes de tudo que é passado para eles. Essa tem sido a nossa experiência. Tudo que a gente passa para os adolescentes, que a gente promove, a gente tem um grupo no WhatsApp com os pais, e eu acho o grupo ainda pouco suficiente. A gente manda no particular dos pais, para eles saberem o que está acontecendo, o que vai ser feito, e a importância do que vai ser feito. Mas para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 20 adolescentes na igreja de Mossoró. Ontem na reunião só tinha 4. E os pais sabem, a gente promove. Então assim, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda aos pais, pedir ajuda à igreja, porque não é uma tarefa fácil. Mas nós vamos avançar. Aleluia. O Espírito é um, né, irmão? Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, eu teria muitas coisas aqui para compartilhar com os irmãos, mas a gente precisa depender do Senhor, né? O Senhor que tem que mostrar o que realmente a gente precisa falar e fazer e aplicar nessas reuniões de jovens e adolescentes, né? Que ultimamente nós temos tido essa experiência com jovens e com adolescentes. Mas na verdade, irmãos, é que a gente sabe que hoje em dia esse serviço realmente tem sido de assim, grande importância, né, para as nossas localidades, mas tem sido também um momento difícil. Mas aí a gente precisa perseverar, porque não é impossível, mas a gente precisa ter a consciência que a gente precisa perseverar. Depender do Senhor sobre todas as coisas. Porque, irmão, o mundo tem sido perverso com os nossos adolescentes. Realmente tem emplacado muita pressão sobre eles, muita coisa negativa. Mas o Senhor é soberano nisso aí. O Senhor vai colocar os nossos adolescentes e jovens nos melhores lugares, né? E nós estamos juntos, nós estamos nessa luta. Um dos pontos aqui que eu anotei para compartilhar para vocês, em primeiro lugar, é a gente mostrar para eles que eles realmente são especiais. E que as reuniões são feitas especialmente para cada um deles, né? Então precisamos anunciar, divulgar as reuniões deles, né? Para que eles possam também repassar aquela informação a outros, né? Por meio das mídias, né? Do WhatsApp. Então, enfim, a gente precisa preparar um pequeno anúncio para estar compartilhando com eles e divulgando as reuniões. Nós também precisamos preparar, irmãos, um momento especial, um momento de acolhimento. Eu sei que em algumas localidades o serviço pode até estar um pouco frio, muitos jovens se dispersando mais, muitos adolescentes se dispersam. O que a gente precisa fazer nesse momento é preparar um momento especial, fazer uma reunião especial para que eles possam se sentir acolhidos, se sentirem especiais. Fazer realmente um evento, nem que seja uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada ciclo de mensagem, né? Porque ultimamente a gente tem colocado ciclos de mensagens, né? A gente tem pego até um material lá do Rogério, da igreja em Recife, tem adaptado para as reuniões deles, mas aí em algum momento a gente faz uma reunião realmente especial. A gente tem feito também assim, intercaladamente, em alguns períodos, a gente coloca louvores para que os jovens participem, né, em uma harmonia mais especial, com louvores, né, e possa estar trazendo outras pessoas, outros jovens. Quando tem louvor na igreja, só assim eles se sentem até mais assim encorajados a convidar outros, né? Outros jovens. Então é nesse momento que o Senhor vai fisgar aquele jovem, né? Pelos nossos louvores também, pelo aquele momento especial. E tem também aqui, irmãos, amém? Irmãos, oh, Senhor Jesus, tem muita coisa aqui, mas me dê só mais 5 minutinhos que o Senhor... É só 3 minutos, né? Então 30 segundos, certo? Bom, irmãos, nesses momentos especiais, né?
a gente tem que estar envolvendo também outros irmãos. Sozinho não vamos conseguir nada. Outros irmãos têm que ter esse encargo. A gente tem que cativar outros irmãos a estar nos ajudando, né? Principalmente aqueles irmãos que são pais, que têm alguns jovens ou adolescentes envolvidos no serviço. Então, encoraje também a esses irmãos, porque isso aí também faz com que eles se sintam especiais. Nós temos um momento em nossa reunião de a gente dispensa uma palavra, uma pequena palavra para ele, e eles vão compartilhar em pequenos grupos, né? E a gente, para agilizar esse processo, tem feito umas pulseirinhas de emborrachado, né? E eles recebem essa pulseirinha no ato, no momento que chega, né? Na recepção. Então é dado a eles umas pulseirinhas. Isso aí tem agilizado muito o processo, porque na hora que a gente diz, vamos para as suas respectivas mesas, com as suas respectivas coisas, rapidinho já está formado o grupo. Então não tem muito atropelo, não perdemos tempo. Isso, com cores diferentes. Então, no ato lá da chegada deles, é distribuído, né? A gente evita também panelinha com isso, evita que eles fiquem querendo escolher para onde quer irem, né? Então, a gente vai direcionando eles conforme eles vão chegando, né? E se chegar junto, a gente já dá pulseirinhas de cores diferentes. Enfim, isso também é dependendo do Senhor, porque o Senhor quem vai estipular quem vai ficar em cada mesa e quem vai compartilhar com quem. A única coisa que a gente separa é as idades. Quem é adolescente vai para um lado, quem é jovem vai para o outro. Né, irmãos? Isso tem surtido muito efeito, principalmente com os pais. Muitos pais estão vindo para as reuniões de casa, né, por conta dos filhos que estão frequentemente nas reuniões, e os pais estão se sentindo encorajados em estar participando das reuniões de casa. Isso tem sido muito bom. E nos finais de semana, irmãos, sábado e domingo, a gente está trabalhando com eles o livro Crescendo em Vida, né? Que são as verdades básicas do evangélico. Então a gente encoraja também você estar aplicando esse livro, né? Porque isso também ajuda muito a eles a entenderem um pouco mais do que é esse viver, né? Do que é o viver a vida do evangelho. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Eu sou Diego da Igreja de Natal e nós trabalhamos por tema. A cada 6 meses tem um tema dentro do encargo atual. E o nosso tema do semestre é decidir ser cristão. Nós conhecemos isso por meio dos irmãos de Brasília, lá de Sobradinho, e nós fizemos pulseira, algumas de outro tema, trabalhamos esse tema. E o que é que esse trabalho decidir ser cristão? Nós queremos mostrar para ele que nós falamos, mas a decisão final é deles. E quais são as decisões que nós colocamos? Nós colocamos as decisões baseadas na transcrição que eles fazem. O que é que tem lá na transcrição? Você lembra? Decidir, tem lá a transcrição sobre confiar no Senhor, doença, inveja, vingança, ódio, crer na palavra de Deus. Então todas as decisões estão pautadas no desafio da transcrição. Então isso é um modelo do nosso planejamento que a gente entrega para os pais. A cada semestre nós nos reunimos, planejamos e só nos reunimos para planejar uma vez. É um momento único de planejar. Agora nós planejamos e depois nós não planejamos mais. E aí nós entregamos, o pai já sabe tudo o que vai acontecer no semestre. Está na mão dele. Então, quando a gente chega e pergunta, seu filho, você conversou sobre tal assunto? Ele sabe o que está sendo visto na sala de aula com o adolescente. Então, nós entregamos para o pai a programação, os eventos, tudo isso. Com os nossos contatos, isso é só o modelo da nossa programação que a gente entrega para eles. Como fazemos? 3 pontos: identidade, convicção e valores. Adolescente precisa ter identidade de ser um filho de Deus, convicção da salvação e valores cristãos dentro deles. E quais são os objetivos do serviço de adolescentes da Igreja de Natal? Salvação inicial para os que não creram, ensino da palavra por meio da Bíblia e dos livros, aperfeiçoamento do caráter em princípios cristãos e momento de lazer para fortalecimento dos laços. Então a gente trabalha todos esses itens aí. Alguns temas que nós trabalhamos. Aquele ali foi decidir confiar no Senhor. Esse aqui foi decidir vencer a inveja e as tentações. Decidir ouvir e obedecer. Decidir vencer angústias e medo. Tudo baseado no desafio da transcrição da Bíblia, do semestre. Assuntos específicos é o hashtag se liga aí.
é onde a gente fala de sexo, de namoro, de ideologia de gênero, de vestimenta, de costume do mundo, de música mundana. É aí onde a gente trata. Uma vez por mês. É para um tema bem diferente, talk show, aí vai um monte de coisa que a gente trabalha. Não vou ter tempo de explicar. Momentos. Eu queria valorizar isso aqui. Isso aqui faz com que a palavra que você dá na reunião entre nele. Porque sem isso aqui, você não tem identidade, confiança, mutualidade, afinidade. Então a gente vai jogar bola com ele, vai pra praia com ele. Isso aqui foi da noite de pijama. Os meninos dormiram na casa de um casal que serve, são 3 casais que servem, e as meninas dormiram na casa de outro casal que serve. E foi uma bênção. Aqui é a sala deles, que foi quando eu falei sobre ideologia de gênero, terminamos orando para que eles não se misturassem com isso. Então tá aí a turminha reunida e eu quero reforçar isso. Nós planejamos bem, mas planejamos uma vez. Nós temos muito problema em executar as coisas. Nós começamos e nós não terminamos. Chega encargo novo, a gente vira a cabeça e esquece do encargo que você já tem. Irmão, conferência vem e vai, mas o seu encargo ele não pode mudar. Comece e termine o que você planeja. Decidimos amar e cuidar dos adolescentes por causa deles. É isso aí. Amém? Eu sou Alisson, da Igreja de Macaíba, e essa aqui é a Sheila. A gente serve no serviço de adolescentes. A gente veio a todos os treinamentos, né? E desde o último treinamento para cá, a gente tem praticado coisas diferentes, coisas que melhoraram, que a gente aprendeu com outras igrejas. E a gente preparou algumas fotos para ilustrar o que a gente tem feito. Pode passar? Tá. Primeiro eu vou falar que a gente está conseguindo fazer sala de adolescentes, graças ao Senhor. A gente não consegue fazer toda semana, devido ao tempo que a gente não tem, mas a gente consegue fazer uma vez por mês. E a gente faz também com temas voltados para ele. Pode passar. Esse aqui é um projeto que a gente adotou agora, 7 dias para nós. É uma maletinha, essa maletinha aqui, que Sheila está, e dentro dela tem alimento diário, jornal, aí tem uma agenda aqui, 7 dias para nós. Aí ele diz o passo a passo, todos os dias vai ter que se reunir com a família para fazer o que está dizendo no dia. Na segunda-feira vai orar, vai brincar com o joguinho e tal, para ter interação dos pais com o adolescente, certo? Também tem vários joguinhos, tem jornal, tem joguinho do Conta Aí. E Sheila teve já a experiência essa semana. Ela foi bom? Maravilhoso, irmãos. Essa semana foi a vez da nossa família. E assim, eu me senti mais próxima dos meus filhos, né? Porque assim, eu trabalho à tarde e eles estudam pela manhã. Quando eles saem para o colégio, eu fico em casa. E quando eu saio para o trabalho, eles estão em casa. E a gente nunca, só se encontra à noite e às vezes vai para a reunião na correria e nunca tem um tempo para nós, né? E isso aqui foi uma experiência única, né? Assim, a gente se sentiu mais unidos, né? A gente teve comunhão, lemos, oramos, contamos nossas histórias, eu e o pai, né? Assim, as coisas que nós vivemos, e eles gostaram muito, fizeram muitas perguntas, e assim, está sendo uma experiência única. E aqui no livrinho, essa agenda, a gente coloca as experiências, eles colocam, né, a experiência que tiveram, e nós registramos em fotos. Nós registramos em fotos e colamos aqui as fotos. Né? A primeira semana foi do irmão Medeiros e a família. Né? Aí tem os depoimentos e tem as fotos. E essa bolsinha ela passa por cada família de adolescente da igreja. Isso, e a família de jovens, os jovens também. Fizemos duas, uma para os jovens e outra... Toda semana ou todo dia? Não, a cada domingo, a semana toda. Você pega no domingo e entrega a outra família no próximo domingo. Pode sortear, assim, a próxima família, sabe? Pode passar. A gente tem momentos de lazer também, leva eles para a praia, para fazer piquenique no Parque das Dunas, né? Que lá em Macaíba não tem muito lugar para fazer lazer. Pode passar. Aí a sala de adolescentes, não é ainda a sala de adolescentes, porque é dividido com a salinha das crianças, mas uma vez por mês as crianças saem da salinha e a gente usa a sala de adolescentes. Eles vão para outro lugar. Aí aqui alguns temas que a gente trabalhou, o caráter do adolescente de Deus, porque é tão difícil, primeiro amor, minha identidade em Cristo,
que são temas que a gente tem em comunhão e a gente tira de livros da editora mesmo, do jornal. Pode passar. A gente também tem teatro e dança, que a gente se apresenta para outras igrejas, não só a igreja de Macaíba, mas a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus. E a gente também tem um grupo de teatro. Isso faz com que eles fiquem mais unidos, que eles percam mais assim aquele negócio de exclusividade, né? Só ele aprende a compartilhar com os outros, a saber escutar os outros. Pode passar. O desafio, a Bíblia Minha Vida, né? Que todos estão praticando, graças ao Senhor. Às vezes a gente tira reuniões para eles escreverem, para eles contarem como está sendo fazer o desafio, encorajar também os que ainda não estão atrasados ou aqueles que não começaram. Pode passar. A gente conseguiu fazer uma reunião de pais, não era o suficiente, a gente queria ter feito mais de uma, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma. E surtiu muito efeito. A gente fez um questionário com os adolescentes, perguntando cor preferida, a série preferida e tal, e eles responderam tudo. E nessa reunião de pais, eles não sabem, mas a gente deu o questionário deles para os pais. E os pais responderam também as mesmas respostas, só que eles compararam com as respostas dos filhos. E, por incrível que pareça, muitos pais não sabem nada dos filhos, né? E eles viram aí nessa reunião de pais. E foi muito interessante, foi muito produtiva. Pode passar. Aqui é um encontro que a gente teve, que a gente tenta fazer todo ano, encontros jovens admiráveis, que a gente convida outras congregações da nossa localidade para se reunir. Diego deu a palavra na última, né? E tinha Igreja da Lagoinha, Ministério Missão Vida e Paz lá. E foi um momento muito bom. A gente pode também divulgar o Evangelho do Reino para outros jovens, outros adolescentes. E a gente faz esses eventos juntando jovens e adolescentes, porque a gente tem uma quantidade pequena e às vezes a gente faz tudo junto. Só na sala de adolescentes que a gente separa. Pode passar. A gente também procura envolver eles no serviço de cantina, que é o serviço que leva eles para a conferência, ajuda, né, financeiramente. Aqui os adolescentes, aqui os jovens, e todos são muito bem envolvidos, os pais cooperam, ofertam. É muito importante ter a oferta dos pais e graças a Deus tem dado certo. A gente fez uma premiação do desafio do ano passado, a gente fez logo depois da conferência, a gente fez desafio, aí fez diploma e tal, porque os jovens não receberam na conferência diploma, né? Eles ficaram cobrando, eu quero meu diploma. Aí a gente fez um diploma para eles também, e eles gostaram muito. Pode passar. Acabou? Pronto, é isso aí. Eu vou deixar a lista, se nós quiserem dar uma olhadinha, vai ficar a lista. Amém, irmãos? Eu estou um pouco rouca, contando uma crise de garganta. Assim, né? Eu não tenho muita experiência para passar para os irmãos. Meu nome é Lidiane, sou de Mari, né? Não tenho, assim, muita experiência para passar para os irmãos, porque, assim, esse é meu primeiro aperfeiçoamento. E eu já vim com o intuito de ser aperfeiçoada e também ganhar com as experiências dos irmãos. Porque faz pouco tempo que a gente começou com o serviço na nossa localidade. E, assim, né, eu comecei o serviço sem ter experiência nenhuma, né? Comecei, assim, por amor ao Senhor e por ver a necessidade da igreja de cuidar desses adolescentes, né? Então, assim, a gente começou lá desfrutando um livro com eles, né? O Poder de Deus para a Minha Salvação. Conseguimos concluir, graças ao Senhor, né? Aí agora a gente está desfrutando esse Crescendo em Vida, né? E assim a gente está um pouco perdida, sem saber como trabalhar com eles, né? Então assim, eu busco muito assim coisas na internet, né? A igreja em Recife tem me ajudado muito. O Papo Legal, né? Tenho buscado praticar isso com eles. Fizemos uma campa dentro, uma torta na cara. E agora a gente estamos fazendo um teatro, né? Então, assim, a outra transcrição teve dificuldade. Eles começou e não terminou. Então, dessa vez, né, a gente fez uma premiação na localidade.
o jovem, né, ele se entregar ali à transcrição, eles vão concorrer à sua conferência, né? A igreja vai ofertar a eles, né? Então, assim, eu estava muito ansiosa ao Senhor por essa reunião, né? Estou aqui com o meu caderninho, anotando cada ponto, né? Estou aqui igual uma esponja, né? Querendo absorver o máximo que eu puder de experiência com os irmãos, né? Também, irmão, nós estamos abertas, né? Aberta à ajuda dos irmãos, né? Eu preciso muito da ajuda dos irmãos, porque assim não é fácil, né? A gente sabe que é muito, muito difícil cuidar dos jovens, dos adolescentes, né? Mas assim, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me comissionou, né? E peço ajuda aos irmãos, né? Que os irmãos possam me ajudar, né? Jesus é o Senhor. Papo legal, a gente vai mostrar um vídeo que são testemunhos de jovens e de pais, de uma mãe que tem participado do Papo Legal. A gente ainda tem muitos desafios, tá? Não pense que é uma reunião em que o foco é bater um papo com eles usando a palavra. E usar o princípio de difundir a palavra de Deus, mas considerando a vida deles, as experiências deles, os assuntos de interesse deles e aplicar a palavra. E o nosso objetivo nessa reunião é criar relacionamento com eles, para eles abrirem o coração nas mesas e conversar. Isso aqui a gente usa para cada série, a gente trabalha com séries de mensagens, e aí a gente tem feito isso aqui para divulgação. Aqui, Pecados Necessários, que vai falar sobre mentira, sobre luxúria, raiva, e aí cada semana a gente falou sobre mentiras, outro sobre fofoca, e desenvolveu e sentava na mesa para conversar. E também é uma reunião onde eu me exponho. Eu não me mostro como super-herói que nunca peca e nunca erra. Mas nessas situações, em que momento eu fofoco, em que momento eu minto, em que momento sair. Então, eu abro o meu coração para que quando eles forem para a mesa, eles abrirem o coração deles. Do contrário, se eu só vou lá para ensinar para eles, eles vão ser bem falsos comigo, se eu for falso com eles. Então, a primeira coisa é eu abrir meu coração para mostrar quem eu sou, e aí eles também se abrem. Essa que foi outra série que a gente fez sobre Jesus e Nós, faz a diferença, que falou, que foi bem interessante, tá bom? E aí são jovens dando testemunho sobre o Papo Legal. Todo esse material que a gente faz está disponível no site. Qual site? Igreja Aberta. Não é Igreja Nova, é que a gente abriu a igreja em Recife, aí botou o site igrejaaberta.com.br e lá você vai ter todo o material da igreja em Recife que está à disposição, que você pode usar, não precisa nem citar que é da igreja em Recife, porque esse material é do corpo, é de Deus, que Deus para a gente, então é para você usar, e o propósito, quem for usar lá, vai usar para edificar. Então pode usar o material, essas artes estão lá, só é levar na gráfica, imprimir, todo o material está pronto lá, está aberto também o material, você pode fazer alteração de locais, de data, está à disposição lá, pode entrar e usar, tá bom? Vai ter o testemunho, dúvidas depois, se quiserem perguntar alguma coisa para mim, estou à disposição. O Papo Legal é uma reunião em que ela é muito diferente. O Papo Legal, para mim, está sendo uma experiência incrível. Né? Os irmãos têm se doado pelo jovem e têm, assim, feito isso com muito amor. O Papo Legal tem sido uma ferramenta bastante inovadora e bastante rica para nós. Eu gosto muito dela porque é uma troca de experiência que ocorre durante a reunião. Porque a gente conversa todo mundo junto, a gente se junta, a gente se mistura, né? Não é uma reunião que cada pessoa fica com o seu determinado grupo. Todo mundo se mistura, todo mundo conversa, todo mundo senta numa mesa totalmente diferente. E isso é bem legal, é totalmente diferente de outra reunião de jovens, que geralmente toda uma pessoa senta do lado do amigo. Mas aqui não, a gente pode ter a oportunidade de sentar do lado de uma pessoa que a gente nunca viu e conversar. Tem a palavra também, que o irmão ministra aqui na frente, depois tem as mesas, né, que é o lugar em que nós trocamos experiências e que também nós podemos aprender muito e crescer também, desfrutando das palavras também, das perguntas que são feitas também. Tinha um certo rancor de um jovem e eu não tinha condições de perdoar ele porque havia esse rancor em mim. Mas graças ao Papo Legal, o Senhor tem me ganhado bastante com relação ao perdão, à ira, né, à generosidade e diversas situações. Eu tenho visto lá em minha casa, na vida do meu filho, do Felipe e da Rebeca, um crescimento de vida muito significativo. E isso tem me deixado muito feliz. Muito bom valorizar as reuniões de jovens,
porque eu acho que aqui os jovens vão encontrar um suporte para saber lidar com as situações do dia a dia, né? Então, quando a gente traz nossos filhos aqui, é uma forma de o Senhor falar para eles. Está me ajudando bastante, é muito importante para a minha vida e garanto para a vida de cada jovem que assistiu essas séries. Eu comecei a vivenciar isso a partir dos testemunhos que a gente começa a passar para outros jovens. Todo mundo participa, não é só uma pessoa que fala, mas dá oportunidade para todos falarem, todos exercerem o dom da Funda e de uma forma mais simples, de uma forma que você pode se achegar sem precisar de entender totalmente coisas difíceis. É algo mais palpável para os jovens. Bem, irmãos, rapidinho. Lá em João Pessoa, a gente tem sempre esse pensamento que o serviço de adolescentes vai muito além das reuniões. Se for só reunião, o adolescente não vai ser capturado. Nós precisamos chegar junto dele, fazer eventos, nós precisamos estar sempre com essa prática de fazer atividades fora de reuniões. Noites do pijama, com as meninas, noites de jogos com os meninos. Sempre, ao menos uma vez por mês, a gente está reunindo-os para ter um momento de lazer lá com eles e um momento de fazer os laços, né? Se Deus quiser, agora a gente tem um lugar mais acessível, se Deus quiser, nós vamos poder intensificar isso. Agora, algo bem interessante algo novo que chegou para a gente, foi que passamos a ter uns aperfeiçoamentos sobre os... Ajuda aí, Jó, como é? Perfis comportamentais. 4 perfis comportamentais, né? E para que isso? Para saber como motivar esses adolescentes. Isso foi bem interessante lá para a nossa... Quando estava fazendo a transcrição, a gente estava colocando muitos desafios para eles, e aquele perfil, se não me engano, dominante, que gosta de pegar um desafio, ele fazia a transcrição. Já aqueles outros, a gente não conseguia motivá-los. Depois que a gente percebeu, peraí, eu vou motivar cada adolescente de acordo com o modo como ele é, com o modo como ele reage. Dá trabalho, a gente teve que estudar adolescente por adolescente, teve que estudar cada modo como abordar, cada modo como motivá-lo, mas dá resultado. Dá tão resultado que a gente identificou um adolescente que ele era motivado através de dando oportunidades para ele dar suporte, para ele ser apoio. Pois um menino, ele gosta muito de comer, ele foi para um evento que ele foi ser garçom. Ele se identificou tanto com aquilo que nem comer o menino comeu. Qual a lição que a gente teve? Procurando motivar a cada pessoa de acordo com como ele dá um resultado bom, dá um resultado maior. Isso foi também nas transcrições, nos serviços. Agora, o que é que a gente precisa? E isso que a gente ainda está trabalhando também. Nós precisamos conhecê-los mais. Nós precisamos estudá-los mais. Amém. Amém. Eu estou muito feliz, porque a gente recebeu um encargo espiritual já aqui hoje à noite. Esperamos que os irmãos tenham entendido qual o sentimento do Senhor em relação ao nosso serviço. E essa hora, irmãos, aqui ela é mutualidade. E ela é muito importante. Porque é nessa hora que a gente vê qual é o efeito que a palavra está fazendo em cada igreja. E essa comunhão, ela tinha um tema. Vocês lembram um versículo que estava no convite, um trecho? Alguém lembra o que é que estava lá? Menos Mazinha aí. Alguém lembra o que tinha no convite? Todo mundo chegou a ver o convite? A imagenzinha no WhatsApp, nas redes sociais. Né? Tinha um versículo assim, ó. Onde está teu tesouro, ali estará também o teu coração.
Mateus capítulo 6, versículo 21. Por que nós colocamos esse tema? Qual foi o tema? Qual é o tema que nós estamos vendo agora? O coração da Bíblia. O coração da Bíblia é uma pessoa, é Cristo. Mas o seu coração e o meu precisa estar batendo na mesma frequência que esse coração aí. Ou seja, o que a gente faz de prático, de ações, de iniciativas, precisa estar na mesma frequência do que Deus tem nos falado nas igrejas. Os irmãos dizem um amém para isso? Então, o nosso serviço nada mais é do que a expressão desse coração de Deus batendo. Mas muitas vezes o meu e o seu coração, como ele é enganoso, ele vai bater por outras coisas. E quando ele bate por outras coisas, o adolescente se torna chato, o adolescente se torna insuportável, e eu quero desistir da pessoa. Mas quando o meu e o seu coração está batendo na mesma frequência que o coração do Senhor, irmão, nós não vemos limites para amar as pessoas. Sabe por quê? Porque no nosso coração vai ter, sabe quem? Vai ter um Cristo que se entregou por mim e por você. Então, o nosso sentimento é que você saia daqui com isso. Uma direção e um sentimento que Deus dê para você. Tem uma revelação, tem um sentimento geral aqui do Espírito, mas ele precisa aparecer para você. Porque na sua localidade, só o Senhor e você sabe o que precisa acontecer ali. E aí a gente vai tratar em algumas coisas agora na parte da noite e também amanhã sobre isso, como ele precisa ressoar na sua frequência. E a conferência passou essa linha, essas epístolas, dando um sentimento para nós, e a nossa preocupação não é tanto dessa vez com os adolescentes. A gente vai lembrar para vocês o que foi feito no passado, no último aperfeiçoamento foi muito rico também, quem estava aqui, mas nesse a gente está preocupado com você. A gente sempre sai daqui e trabalha as ferramentas, as técnicas, as ações, mas como é que está o seu coraçãozinho? E hoje à noite a gente vai saber como é que está o seu coração. A gente vai aplicar algumas coisas com vocês, que eles vão abrir e dizer como é que está esse coraçãozinho. Então o nosso sentimento é que você saia daqui fortificado, revigorado e cheio de desejo de bater na mesma frequência que o coração da Bíblia. Amém? Então o nosso sentimento é esse. Esse primeiro momento, e daqui a pouco ele está encerrando. O Rogério agora vem aqui já vem para cá. Ele vai falar sobre um outro tópico, rapidamente. E o Felipe vai terminar celebrando algo legal. Bem rapidamente, já terminei. Estava prestando atenção, que bom. Irmãos, quantos adolescentes seriam precisos para você fazer um serviço de entusiasmo, inclusão e excelência? Quantos adolescentes valeria a pena você fazer um bom trabalho para eles? Quantos seriam necessários para você se entregar realmente pelo serviço de adolescente? Quantos adolescentes você precisaria para você ficar entusiasmado e fazer de excelência? E se você fosse um funcionário, está gravando, né? De uma emissora de TV, não vou fazer propaganda não. De uma emissora de TV, como é que você faria? Qual o padrão de qualidade você daria para o seu serviço? Agora, se você soubesse que você não está servindo a um padrão de qualquer emissora, você está servindo a Deus. Qual excelência você vai dar ao seu serviço? E o tempo que você se dedicaria para servir? Isso me incomodou, e eram essas perguntas que caíam na minha cabeça, para servir aos adolescentes e jovens. E quando a gente surgiu o Papo Legal, também foi essas perguntas que surgiram na minha cabeça. Quanto seria necessário para eu procurar fazer algo com qualidade? Procurar a questão de preparar um cenário, preparar já na segunda-feira o material da mensagem, chamar outros irmãos para fazer, criar um material com essa qualidade. Quanto seria o suficiente? Quanto seria o suficiente para eu ficar entusiasmado durante a reunião? Ou o meu discurso na reunião seria: irmãos, vocês não estão dando valor, vocês pais não estão dando valor ao trabalho que eu estou tendo de preparar as reuniões, faço todo o material, trabalho, eu me dedico e vocês não valorizam. Vejam, só tem 2 gatos pingados aqui. E ainda insultar
os irmãos que vão participar da reunião, chamá-los de gato pingados. Quantas pessoas seriam necessárias para motivar você, para você fazer um trabalho de excelência? Ou será que você espera que apareça um grande número de jovens ou de adolescentes que caia do céu lá, e aí então, quando surgir, tiver um número bem grande, aí sim eu vou fazer um trabalho de excelência muito bom. Porque eu fico desmotivado com os gatos pingados, que é isso que eu trato meus jovens. Mas, claro, eu amo o Senhor e estou servindo ao Senhor. Não estou servindo a homens. Eu sirvo ao Senhor. Pelo menos esse é o discurso. Mas parece que eu estou interessado no número de pessoas. Se tiver um bom número, aí sim eu vou fazer um trabalho de excelência. Eu gostaria de convidar vocês a irem participar de alguns papos legais lá em Recife. Para vocês verem quantas pessoas tem nas reuniões. E se vocês ficariam motivados ou não de fazer um trabalho com excelência. Ou o trabalho de excelência só vale se você tiver muitos jovens. E você desvaloriza aquele jovem que chega, que pega um ônibus, troca de roupa e vai lá, está naquela reunião e você chama ele de gato pingado. Ou você trata ele como um gato pingado para oferecer um serviço de baixa qualidade. Então, essa fica assim, essa facada fica como encorajamento. Tá? Para considerar, irmãos, ser fiel no pouco. Se a gente for fiel no pouco, aí o Senhor vai nos colocar sobre o muito. E não inverter, esperar o muito para a gente ser fiel. Se você for fiel nesse pouco, você vai ser fiel no muito. Se você não for fiel no pouco que o Senhor deu para você, que é esse que o Senhor está confiando, eu acho difícil você ser fiel no muito. É aquela história da oferta. Não, eu vou dar meu dízimo quando eu receber muito. Eu acho que quando você receber muito, você vai dizer, meu Deus, dá esse valor todo para o Senhor. Então, o Senhor é muito sábio. Seja fiel no número de adolescentes que o Senhor deu. Seja fiel nos poucos recursos que você tem. Seja fiel nisso. E sobre muito o Senhor vai colocar. Quanto a número, pense na seguinte forma. Aí esses são os meus pensamentos que vi esses dias. Quantas pessoas é necessário para um apresentador de TV, ele fazer o show dele, ou fazer aquela apresentação dele ali? Por exemplo, tem aqueles programas de noticiários na cidade que vocês têm. Quantas pessoas é necessário ali estar na frente deles para eles fazerem aquela programação de qualidade? Nenhum espectador. Mas eles têm um alcance muito grande. Porque eles estão olhando não no número de pessoas, mas no alcance que eles têm. Quando a gente prepara o Papo Legal em Recife, a gente tem pensado também, não só localmente, mas a gente tem pensado também nas igrejas, que a gente pode alcançar e ajudar muitas igrejas, como alguns aqui já deram testemunho de que tem sido alcançado. Então, às vezes, a gente fica pensando só no nosso. E não vê que o Senhor deu dons para nós, que a gente pode extrapolar nossas barreiras, principalmente nessa era de redes sociais, e alcançar muitas outras pessoas, inspirar muitas outras pessoas com o nosso serviço. Mas, às vezes, a gente fica xingando porque só temos gatos pingados, porque é isso que a gente trata os nossos queridos adolescentes que o Senhor deu para nós. Então, irmãos, o Senhor deu riquezas para nós, e a gente pode fazer o nosso serviço com entusiasmo, porque a gente está servindo, não são para a grande multidão, a gente está servindo a Deus. A gente está sendo fiel naquilo que Deus deu para nós, naquele pouco, e valorizando. Se tem um ali, faça uma festa com ele. Valorize. O Senhor foi atrás daquela ovelha e festejou com ela. Se na sua reunião só tem um jovem, faça a maior festa, faça ele sentir a pessoa mais importante, porque você preparou um banquete para ele, uma reunião, e você não está tratando ele com desprezo, porque só está ele sozinho ali. Se você tratar com desprezo, é certo que na próxima reunião ele nem venha, e você fique sozinho na sua reunião. Mas se você valorizar, creia, no tempo certo o Senhor vai honrar o seu serviço e o seu amor. Por isso, faça um trabalho de entusiasmo, inclusão e de excelência para o Senhor, não para a multidão. Uma outra coisa que eu queria deixar também é o seguinte: não substituam o papel de pai e de mãe. Você não é pai e não é mãe dos adolescentes. Eles têm pais e eles têm mãe. Talvez não sejam os pais ideais e as mães ideais. Essa responsabilidade é dos pais deles. O nosso papel
é unir as nossas forças para dar apoio aos pais. Por exemplo, o que os irmãos compartilharam da igreja da Macaíba, né? Daquela pasta, isso é apoiar os pais, é não substituir os pais, porque quem tem o dever de levar os filhos para o Senhor são os pais. O nosso papel é auxiliar os pais, é criar estratégias nas nossas reuniões, criar meios para fortalecer os pais e os pais ficarem cientes disso, que nós não vamos substituir a educação espiritual dos seus filhos, é vocês. Mas nós podemos fazer um trabalho muito bom juntos. Se una a nós e nós estamos dispostos a unir para vocês. A gente não está competindo com os pais, nem tirando a autoridade dos pais, a gente quer se unir. Uma sugestão para vocês de leitura é um livro chamado Pense Laranja. A ideia dele ele trata muito bem isso. Não existe ninguém mais influenciável e melhor que vai perdurar toda a vida do que os pais. Nós somos apenas passageiros na vida dos adolescentes, mas os pais permanecerão com uma marca referencial para toda a vida dos filhos. Os pais são cheios de amor, são vermelho. A igreja, o nosso papel é iluminar, levar a palavra, levar luz para eles. São papéis diferentes, mas se unidos, amor com luz, vermelho com amarelo, tornamos laranja. Tornamos fortes, unimos as nossas forças e não ficamos competindo. Os pais com serviço de adolescentes. Porque os pais não ajudam, porque os pais não ajudam. Porque vocês quebram nossa programação. Pelo contrário, unir as forças. Isso é ideal. Só que a gente precisa ver como fazer isso. E aí só na prática, vivenciando. Tá bom? Então não substitua, não leve essa carga, esse peso desnecessário. Nosso papel não é ser pai deles. A gente precisa, de alguma forma, incluir os pais, não com autoritarismo, mas ajudar os pais a verem que os pais, se a gente pensar, os pais estão desacreditados com o papel deles. É o tempo todo a mídia falando que os pais não têm controle sobre os filhos e nós na igreja reforçando isso. A gente, nas pregações eu ouço direto os irmãos nas mensagens e conferências falando, os pais não têm controle sobre o filho, os pais perderam o controle. Ou seja, é tirando esse poderio que os pais têm. E a gente precisa pregar para os pais, nas nossas conferências, nas nossas mensagens, que os pais sim têm um potencial ainda sobre seus filhos. Que os pais podem ainda resgatar esse potencial de cuidar de seus filhos, de levar a palavra. Isso que os irmãos estão fazendo é sensacional. É mostrando para os pais o poder de influência que eles ainda têm. Acredite, os pais precisam recuperar e crer, e sua autoestima ser levantada como pai, de que eles ainda têm potencial de resgatar os filhos. E nós, igreja, estamos para auxiliar os pais e não substituir. Em vez das nossas mensagens ficar dizendo que os pais não têm mais poder, que os pais agora só vivem trabalhando, que os pais saem de casa e não dão educação aos filhos. Irmãos, a gente não pode pensar da mesma maneira que o mundo está pensando. É mudar o nosso pensamento e empoderar os pais. Porque se os pais se perceberem o potencial que eles ainda têm, e têm, nós vamos ter uma grande arma, pais e igreja. E não ocupando os papéis dos pais. Tá bom? Esse era o meu sentimento que eu gostaria de compartilhar com vocês. Amém. Felipe agora tem algo muito bom, mas muito bom mesmo. É entusiasmo. Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Estamos aqui em mais um aperfeiçoamento para a honra e glória do Senhor. 16 igrejas aqui com os adolescentes e nós temos em torno de 10 igrejas lá com os jovens. Felipe da igreja de Santa Luzia, Paraíba. Amém? E um versículo que me encorajou muito hoje à tarde foi o que Jobson leu em Hebreus 6, né? Que fala que Deus não é injusto e que Ele está vendo o serviço de cada um de nós. Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, esse versículo? Senhor Jesus, Hebreus 6. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hebreus 6, versículo 10. Amém. Porque Deus não é injusto,
para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, irmãos, todos nós estamos aqui hoje porque nós temos esse amor para com o Senhor, nós temos esse amor para com os adolescentes e nós temos o desejo de nos aperfeiçoar cada vez mais, tanto a nossa pessoa como o nosso serviço. Como já foi falado pelo Diego, esse treinamento, ele vai ter esse fim, de ver como está o nosso coração e como está a pessoa do líder. E a partir daí, o nosso serviço com certeza vai melhorar. Hoje nós já tivemos 2 momentos. O primeiro momento, a parte espiritual, uma parte de louvor, muita oração e também a palavra do direcionamento da palavra pelo irmão Jobson, né? Ele falou muito sobre oração. A base do nosso serviço, ela é a oração. E pelo que foi falado, todos nós temos mantido esse princípio, orar antes de todas as coisas. Também foi falado da nossa pessoa, que nós precisamos nos tornar padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Nós precisamos ser esse padrão, mas como o Rogério bem falou, não é para substituir a pessoa do pai, mas sim como um auxílio. Também foi falado sobre o semear, e aí ele usou muito essa questão, o que a gente semeia, a gente colhe, e que a palavra do Senhor é uma semente incorruptível. E aí a gente precisa, junto com os pais, junto com os irmãos, implantar também essa semente no coração e no espírito dos adolescentes. Senhor Jesus. E aí ficou a parte boa para mim, né? Louvado seja o Senhor, que todo mundo que veio aqui tinha algo para compartilhar. A gente sabe que esse serviço de adolescente é um serviço, na maioria das igrejas, um serviço novo, um serviço que está sendo implantado agora ou há pouco tempo. Antigamente a gente tinha reuniões de jovens, mas não tinha nada voltado para adolescente. Mas cada um de nós estamos tendo nossas iniciativas com erros e acertos, né? Mas nós estamos avançando. Então, uma coisa que foi falada ali, que eu até anotei aqui, é que todos nós, todos sem exceção, estamos tendo iniciativa e Deus não vai esquecer de nós. Amém. Senhor Jesus. E agora é o nosso momento de celebrar, né? A gente fez da melhor forma, né? Com uma balinha, com um DVD e tal. Mas agora é uma horinha melhor que vai ser entregue aí para o Rogério, para o Diego, e que a gente possa celebrar. Cristiano, cadê Cristiano? Bora, Cristiano. Entregar. Vamos celebrar. É o Serenata de Amor. Então, vamos ficar de pé, vamos nos alegrar, porque o Senhor, Ele não esqueceu da gente, e agora é a hora de a gente exercer o nosso serviço com excelência, entusiasmo e inclusão. Amém?